E terminamos assim a nossa viagem numa temática cross com os nossos três pilotos no pódio. Vamos então agora explorar o Scratch. O Scratch é uma plataforma de programação visual que permite criar jogos, animações, histórias interativas e recursos educativos através de blocos de programação. Antes de começar a criar, decidi explorar algum dos projetos já existentes. Ao entrar, encontramos animações, jogos, músicas e diferentes atividades desenvolvidas por outros utilizadores. A plataforma disponibiliza ainda tutoriais, projetos de iniciação e sugestões que ajudam os utilizadores a compreender como funciona a programação por blocos. Algo que considero muito interessante é a possibilidade de observar projetos já concluídos, perceber como foram construídos e utilizá-los como inspiração para novas criações. Para criar os nossos próprios projetos é necessário efetuar um registro, pelo que já a seguir vou-vos mostrar como comecei a construir um recurso matemático utilizando o Scratch. Não percam! Agora sim, fiquem desse lado para acompanhar passo a passo aquilo que eu vou fazer. Depois de então criar uma conta com vocês e alterar o idioma para português, vou começar a construir um pequeno jogo relacionado com multiplicação. Antes de programar, acho que é importante percebermos como o Scratch está organizado. Do lado esquerdo encontramos os diferentes blocos de programação que estão organizados por categorias, como o movimento, a aparência, o som, eventos, controle, operadores e variáveis. Confesso que quando comecei a utilizar a plataforma nem sempre foi fácil encontrar aquilo que procurava. Existem muitos blocos diferentes e é necessário algum tempo para compreender a função de cada um deles. Vou começar então por criar algumas variáveis. Neste caso, as variáveis vão permitir guardar valores que serão utilizados ao longo do jogo. Podemos imaginar as variáveis como pequenas caixas de armazenamento temporários. O objetivo deste projeto é criar um desafio relacionado com as tabuadas. Por isso, vou utilizar números aleatórios, permitindo que cada jogo seja diferente do anterior. Agora vou selecionar alguns blocos de movimento para definir a posição inicial do personagem. De seguida, vou utilizar blocos de aparência para apresentar uma mensagem de boas-vindas ao jogador e explicar o desafio. Uma das coisas que mais gostei no Scratch foi a possibilidade de observar imediatamente aquilo que estamos a construir. Sempre que adicionamos um bloco ou alteramos uma instrução, conseguimos testar e perceber se está a funcionar como pretendemos. Neste momento estou a utilizar operadores matemáticos para construir as multiplicações. O Scratch permite-nos combinar diferentes blocos para criar expressões matemáticas e gerar perguntas automaticamente. Nem sempre tudo funciona à primeira tentativa. Em alguns momentos tive de testar, corrigir e reorganizar blocos até conseguir o resultado pretendido. No entanto, considero que esta é uma das partes mais importantes da programação, porque nos obriga a analisar os problemas e a procurar soluções. À medida que vou construindo o projeto, consigo perceber melhor a lógica da programação por blocos. Cada ação que o personagem realiza depende das instruções que lhe damos e da forma como organizamos essas instruções. Outro aspecto interessante é a possibilidade de personalizar praticamente tudo. Podemos alterar personagens, criar cenários, adicionar sons, mudar cores e adaptar o projeto aos objetivos que pretendemos trabalhar, seja em sala de aula, seja num contexto diversificado. Neste caso, eu estou a construir um jogo sobre a multiplicação, mas facilmente poderia criar atividades sobre outros conteúdos matemáticos ou até outras unidades curriculares. Depois de concluir a programação, basta clicar na bandeirinha verde para testar o jogo. O utilizador recebe questões relacionadas com as tabuadas e vai respondendo aos desafios que surgem de forma aleatória. Apesar de ser um projeto simples, permitiu-me compreender melhor o funcionamento do Scratch e perceber as inúmeras possibilidades educativas que esta plataforma oferece.
Depois de construir este pequeno jogo, consegui perceber melhor o verdadeiro potencial educativo do Scratch. Inicialmente, vi esta plataforma apenas como uma ferramenta de programação. No entanto, à medida que fui explorando as suas funcionalidades, percebi que ela pode ser utilizada para muito mais do que apenas ensinar códigos. Ao criar um simples jogo sobre a tabuada, fui obrigada a pensar na forma como os alunos aprendem, nas dificuldades que podem sentir e na melhor maneira de apresentar os conteúdos de uma forma clara e motivadora. Uma das características que mais valorizo nesta plataforma é a liberdade de criação. Ao contrário de muitas outras ferramentas que exploramos ao longo da unidade curricular, o Scratch não nos fornece apenas recursos já construídos. Aqui somos nós que criamos os recursos que pretendemos utilizar. Isto significa que podemos adaptar os materiais às necessidades dos nossos alunos, aos conteúdos que estamos a trabalhar e aos objetivos de aprendizagem que pretendemos alcançar. Por exemplo, hoje construí um jogo relacionado com a multiplicação. No entanto, facilmente poderia criar atividades sobre a geometria, frações, números racionais, medidas ou até conteúdos de outras unidades curriculares. Outra vantagem que considero muito importante é o facto de os alunos não serem apenas utilizadores da tecnologia. Eles próprios podem se tornar criadores. Muitas vezes os alunos jogam jogos educativos desenvolvidos por outras pessoas. No Scratch, podem ser eles a construir esses jogos, a definir regras, a criar desafios e a pensar na forma como é que será que os meus colegas irão interagir com os recursos criados por mim. Será que eles vão conseguir utilizar? Na minha opinião, esta mudança é extremamente importante, porque promove uma aprendizagem muito mais ativa e significativa. Ao longo da construção do jogo, também percebi que programar implica testar, errar, corrigir e voltar a tentar. Nem tudo funciona à primeira tentativa, e isso faz parte de um processo. Esta é uma aprendizagem muito importante para os alunos, porque os ajuda a desenvolver persistência, autonomia e capacidade de resolução de problemas. Outro dos aspectos que me chamou a atenção foi a ligação entre a matemática e o pensamento computacional. Pois, para construir o jogo, tive de organizar ideias, criar sequências lógicas, utilizar variáveis, definir condições e antecipar possíveis respostas dos utilizadores. Ou seja, para além dos conteúdos matemáticos, estão também a ser desenvolvidas competências fundamentais para este século, para o século XXI. Enquanto futura professora do primeiro e do segundo ciclo, consigo facilmente imaginar projetos desenvolvidos em sala de aula utilizando esta plataforma. Por exemplo, os alunos poderiam criar jogos para os colegas resolverem, desenvolver histórias matemáticas interativas, até construir quizzes ou até produzir pequenos desafios relacionados com os conteúdos trabalhados nas aulas. Acho que esta seria uma tarefa entusiasmante, podermos criar coisas nossas, próprias. Por isso, de todas as plataformas que explorei ao longo desta unidade curricular, o Scratch foi uma das plataformas que mais me surpreenderam. Não por ser a mais simples ou a mais rápida de utilizar, que não foi, mas por ser aquela que me deu uma maior liberdade para criar, experimentar e adaptar a recursos educativos. Por isso, sem dúvida que esta ficou entre as minhas plataformas favoritas desta exploração. O que mais me impressionou foi perceber que o limite não está na plataforma, mas sim na nossa criatividade e na forma como conseguimos transformar uma ideia num recurso educativo significativo para os alunos. Tchau, tchau!